Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de pedir desculpas por nosso pequeno atraso. Aí a gente teve alguns problemas técnicos, mas aí já vamos começar. Bom, meu nome é Jéssica, sou representante da DESAMPA. Estamos aqui com mais uma live aí do TEI Online, com a Rosana Brito, do TEI Santo Amaro, representante do Empreende Aí, com a Jennifer, psicóloga. Daqui a pouco elas vão falar aí sobre um pouquinho sobre como seu negócio pode ter impacto na sociedade, falar um pouquinho sobre propósito, liderança. Porém, antes de eu passar a palavra para as meninas, eu gostaria de deixar alguns recados. Então, para quem não conhece a DESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Então, ela é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo aqui da cidade de São Paulo. Então, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui no Facebook da DESAMPA, que a DESAMPA vem disponibilizando diariamente diversas lives como essa, cursos, palestras informativos sobre o tema. Bom, o TEIA é um dos programas da DESAMPA, é um programa de coworkings públicos. Nós temos 7 unidades na cidade de São Paulo, então 3 na Zona Sul, entre elas o TEIA Santo Amaro, uma na Zona Norte, uma no centro da cidade, uma na Zona Leste e uma na Zona Oeste da cidade. Algumas ainda estão com um expediente suspenso, porém, todas as equipes gestoras aí estão trabalhando em conjunto para montar aí semanalmente a melhor programação do TEI Online. Bom, só um último recado. A DESAMPA continua fazendo atendimento online ao MEI, então se você é MEI, precisa de alguma orientação, de alguma dúvida, tirar alguma dúvida, é só entrar em contato com os atendentes da DESAMPA, a gente vai deixar aqui alguns contatos de e-mail e de telefone, então é só utilizar um desses canais. Bom, Jennifer, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aí, por compartilhar o seu conhecimento com todo mundo. Obrigada, Rosana, que vai estar mediando. Vou deixar o pessoal com vocês agora, tá bom? Muito obrigada, Jéssica. Boa Tchau, tchau, tarde. gente. Obrigada, Boa tarde. Muito prazer. Tchau, tchau. Bom, boa tarde a todos que estão assistindo, né? Mais uma vez pedimos desculpas, tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos aqui. Eu estou com a convidada Jennifer do Carmo. Hoje a gente vai, né, discorrer sobre um assunto bem bacana, que é sobre propósito no empreendimento. O que é isso? O que quer dizer? Eu estou, não estou no propósito? Faz sentido, não faz o meu negócio? A Jennifer, com todo o know-how, toda a expertise dela, vai passar, né, ou tentar esmiuçar um pouco sobre o tema. Jennifer, muito boa tarde, seja bem-vindo. Vocês que estão assistindo, se quiser compartilhar com seus amigos, pode deixar um like, tá bom? Podem comentar, interagir. A Jennifer também está à disposição para responder algumas perguntas, tá? Então, chame os amigos, chame a família toda para acompanhar, tá bom? Jennifer, é isso. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gostaria de, primeiramente, né, agradecer, né, o convite por estar aqui conosco, né? A DESAMPA, como a Jéssica disse, né, possui vários projetos, né? Um deles é o TEIA, e os TEIA são espaços de trabalho colaborativos, né, com realização da DESAMPA. Tem infraestrutura de escritório, capacitação que promovem conhecimento sobre geração de renda, oportunidades de networking, né, para o pessoal aumentar a rede de contato, conhecer outros empreendedores do mesmo segmento ou não, né? Temos 7 TEIAs na cidade de São Paulo hoje, são o TEIA Cidade de Tiradentes, Santo Amaro e Heliópolis, com a gestão da Empreende Aí, né, que está no operacional, o TEIA Taipas, com o operacional da Ecocultural, o TEIA Centro do CIEDES, o TEIA Jardim Edite, da Nove Coworking, e o TEIA Aparelheiros, que está em processo de edital. Tá? Legal. Posso começar com a sua apresentação, Jennifer? Bora lá, vamos que vamos. Tá, ok, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Tá. Deixa eu só preparar aqui o... Enquanto você vai compartilhando a tela, eu queria, né, agradecer a oportunidade de estar trocando. É sempre uma troca, né? A gente, na apresentação mesmo, tem um trecho que fala que não tem verdade absoluta, não existe, né? Então, aqui é uma troca que a gente vai fazer e eu venho também aprender,
né, com toda a expertise que vocês proporcionam para a gente, para todas as pessoas que têm acesso à Desampa, né? Então, só agradeço mesmo, e é uma troca. Estamos juntos construindo tudo isso ainda. Que legal. Bom, eu vou começar com a sua apresentação primeiro, tá? Tá. Tá conseguindo ver? Eu consigo. Consegue, né? Deixa eu passar aqui pro início do documento. Bom, vamos lá. Hoje a live, né, como eu disse, a gente vai falar sobre propósito com a Jennifer do Carmo, que é analista comportamental. Ela, nascida e criada no extremo sul de São Paulo, trouxe o legado, né, traz o legado da mãe dela, a rainha Clélia do Carmo, que diz, vai lá e faz o que você sabe. Sempre voltado para a sua contribuição social. Ela é formada em psicologia, análise comportamental, coach e estudante de psicanálise. Ela também é idealizadora da Roda de Conversa para Mulheres Pretas e Abas. É um grupo que se reúne, né, para conversar sobre vários temas. Atua como coach de carreira e analista comportamental. Também é educadora social na Fundação Porta Aberta, ministrando qualificação profissional para pessoas em situação de rua. Olha que bacana. Olha que digno, né? Que lindo. É integrante também da rede Nós por Nós, uma rede de empreendedores daqui do Extremo Sul, no Grajaú. É palestrante voluntária no Projeto Casa, ofertando escuta, né, escuta ativa para os alunos da rede pública. Bom, aqui somos nós. Pode começar, Jennifer, aqui estão as pautas já, né, que o pessoal vai poder obter. Maravilha, maravilha. Então, assim, para a gente começar a falar de propósito, acho que é importante a gente fazer um recorte histórico, né, sobre algumas ideias que nós fomos aprendendo, ouvindo e até sendo cobrados ao longo da nossa história, né? Então, quando eu coloco aí, por exemplo, etnocentrismo, né, e eurocentrismo, é aquela ideia de que existe um modelo ideal a ser seguido. E por que eu coloquei esses termos? Porque aí não dá para a gente, né, tirar essa ideia, né, da nossa história enquanto Brasil, a ideia de colonização e tudo que a gente passou. E a partir do momento que se existe, então, uma determinada etnia e uma determinada cultura no centro das coisas e todas as outras perdem a validade, a gente tem que seguir esse modelo, a gente tem que seguir o que está no centro. Então, por isso que a gente já começa falando de etnocentrismo, né, e eurocentrismo. Porque a gente vai crescendo e a gente vai percebendo que nós somos cobrados por um modelo ideal que nem a gente conhece. Uhum. E se existe um modelo e eu só preciso seguir o modelo, então eu não preciso pensar por que eu tenho que seguir, eu só sigo. E falar de propósito é pensar o quanto eu preciso construir a partir das minhas vivências, das minhas experiências e a minha leitura de mundo, o que faz sentido para mim. Então, se a gente cresce numa cultura, né, etnocêntrica, eurocêntrica, falando que nós temos que seguir um modelo, então nós não somos ensinados a pensar e buscar os nossos significados e os nossos sentidos nessa caminhada. Sim. Né? Então, a gente já começa fazendo essa reflexão mesmo, né? O quanto não se fala culturalmente de propósito. E o propósito que é falado culturalmente, que eu tenho observado, está muito relacionado a um sistema de manutenção. Como, por exemplo, se a gente lembrar da época do feudalismo, onde você tinha aquela pirâmide, né? O clero, senhores feudais, né, e os servos, você tinha a função do clero muito clara em deixar os servos compreenderem que o papel deles naquele momento era servir mesmo. Então não importava se eles trabalhassem muito, se eles ganhassem pouco, se as terras eram pequenas, se eles enriqueciam alguém. Fazia parte do propósito deles, e essa compreensão era determinada pelo clero. O clero fazia essa manutenção. E é muito louco a gente pensar que, de certa forma, hoje a gente ainda vivencia isso. Alguém falando para nós o que nós temos que fazer, qual que é o nosso propósito de vida. Só que só quem pode construir o próprio propósito somos nós, né? Sim, sim, claro. Vou compartilhar aqui novamente. A gente voltar lá para a próxima pauta. Sim. E aí,
nós temos a nossa subjetividade, que é a partir do momento que eu começo a questionar essas ideias que são impostas para mim, do que é certo, do que é errado, por onde que eu tenho que ir, por onde que eu tenho que voltar. Então, a partir do momento que eu consigo entender que essa construção é uma construção que só eu posso fazer, é uma construção interna a partir do que eu vivencio, a partir do que eu sinto, a partir da minha experiência de vida, né? Então, quando eu falo que é uma troca, por exemplo, não existe uma verdade absoluta, é porque, gente, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui com a gente, mas quem sou eu, na fila do pão, para falar para uma senhora, né, que tem a idade da minha mãe, o que é ser empreendedor e como conduzir esse empreendedorismo? É uma construção conjunta, porque essa senhora tem a sua subjetividade, ela tem a experiência de vida dela, ela tem as marcas dela, né? Então, o máximo que eu posso fazer é compartilhar com ela a minha percepção e o que eu tenho aprendido, mas quem vai dar sentido para isso é ela, a partir da subjetividade de construção que ela veio fazendo ao longo da vida dela. Aí a gente começa a quebrar com esse etnocentrismo e com esse eurocentrismo, quando a gente começa a pensar no que, qual que é a leitura que eu faço, o que é importante para mim, o que faz sentido para mim. Então, por isso que a gente fez essa sequência. Sim. Agora eu vou compartilhar aqui novamente, porque acho que você já vai para o segundo tema. E são assuntos que a gente pouco realmente pensa, né? Sim. Pouco a gente para pensar. Sim. E é isso, né? Não puxando uma sardinha para essa área, né? De psicologia, de análise comportamental. Mas quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando, às vezes, de uma realidade que nem a gente se dá conta. E como que eu consigo entender o que é essa subjetividade? Qual que é a minha subjetividade? A partir do processo de autoconhecimento. E aí, quando eu falo puxar sardinha, eu tenho bem claro para mim, né? Aí é a minha verdade, não é a verdade absoluta, que nós temos diferentes formas de buscar esse autoconhecimento. Diferentes possibilidades de buscar esse autoconhecimento. Sim, sim. Mas que é importante, né? Se torna talvez importante a gente passar por esse processo, uma vez que a gente fala dessa subjetividade. É o reconhecer, é o se apropriar, né? Legal. E aí, quando a gente fala desse processo de autoconhecimento, de apropriação de si, né? Ontem, na roda de conversa, pelo núcleo de apoio terapêutico da Rede Nasce por Nós, a gente fez uma analogia, né? Que o anestesista, o trabalho dele é fazer a pessoa dormir para ela não sentir dor. E esse processo de autoconhecimento, no final das contas, é inverso. É fazer a pessoa acordar para ela não sentir dor. Porque é o despertar para uma nova... o ressignificar, na verdade, né? Não o despertar. Mas é como se você pudesse ressignificar algumas ideias, algumas sensações, algumas percepções, que às vezes a gente tem e a gente não sabe por que a gente tem. Alguns comportamentos, né? Algumas reações. Isso. Então, o processo de autoconhecimento entra nisso, né? Legal. Dando um alô aqui para o pessoal que está acompanhando, Jennifer. O Agnaldo de Jesus, na verdade, a Raquel, que está no tablet do marido, fez um curso na Fundação Portas Abertas. Ah, Raquel! Projeto Costurando pela Vida. Maravilha. Massa, Maravilha. Raquel, parabéns. Que legal, Raquel. Obrigada por compartilhar. Desejando aqui uma boa tarde para a gente. A Silvia, exatamente, era pensar em servir, né? A gente precisa pensar em servir. Legal. E aqui, Pata de Leão Percussão está perguntando o que é eurocentrismo. Você explicou um pouquinho no início, mas pode voltar lá. Vamos lá. Quando a gente pensa em eurocentrismo, a gente está falando de uma cultura onde você pega uma única nação e coloca no centro do mundo. E nesse caso, a gente está falando da cultura europeia, né? Porque a gente teve a colonização. Então você tem a cultura europeia sendo colocada no centro do mundo, e é do mundo mesmo, assim. Como se todos os outros locais, os outros territórios e os outros povos tivessem que seguir todas as ideias que o eurocentrismo ou que o europeu colocasse como verdade absoluta. E aí tem o livro da Carolina Maria de Jesus, Diário de Betita, que tem um trecho que ela fala assim, né, que o Brasil não tem uma identidade própria, né? O Brasil é como se fosse uma cópia de Portugal.
mas remetendo a essa ideia da colonização, né? O quanto, até no nosso modo de vestir, né? No nosso modo de falar. Por exemplo, né? Você pega... Eu escuto muito isso quando eu trabalhei com Jovem Aprendiz. Ah, Jenny, eu vou fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Mas espera aí, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida? Se você não fizer uma faculdade, você não vai ser ninguém na vida? Né? Não existem outras possibilidades? Né? E de onde que se colocou essa verdade absoluta que nós só seremos alguém na vida se nós tivermos um diploma acadêmico? E eu não estou aqui falando que é bom ou é ruim, mas o porquê é interessante a gente pensar. Né? Porque quantas pessoas hoje se cobram por não terem um diploma acadêmico, talvez por terem essa ideia, por terem ouvido a vida inteira de que tem que fazer a faculdade para ser alguém na vida. E se sentem Você já é alguém. Né? Total. O quanto isso é pesado, né? Verdade. E aí de onde que vem? Dessa cultura, dessa imposição cultural. Nós temos que ser assim, nós temos que seguir esse modelo. Olha, legal, muito boa a colocação. Pato de Leão, se foi contemplado aí com a resposta da Jennifer, comenta aqui também, tá? A gente vai prosseguir. A gente vai para o slide de propósito, Jennifer. Vamos lá, a gente vai brincar um pouquinho nesse aí agora. Vou aqui compartilhar a tela novamente. Só lembrando, gente, a Rô, ela comentou isso no começo, é uma troca, por favor, estou aqui para aprender também. Então a gente traz algumas possibilidades, mas no compartilhamento de vocês eu também vou aprendendo muito, então fiquem à vontade. A gente fez, é como se fosse uma linha do tempo, né? Então a gente começou falando do eurocentrismo, que é a Europa no centro do mundo, então nós não temos uma identidade própria, nós seguimos a identidade de uma cultura. Sim. E aí a gente começa a questionar o porquê, porque nós vivemos, crescemos e sentimos de maneira diferente, cada um tem sua subjetividade. Todos que estão comigo aqui, por exemplo, cada um está recebendo o que eu estou falando de uma forma diferente. E o que determina isso? A sua história, a sua vivência, a sua experiência, a sua percepção. Isso é subjetividade. Cada um, a gente está olhando para o mesmo ponto, mas cada um está entendendo e compreendendo de uma forma diferente, né? E aí, como que a gente pode encarar essa subjetividade? A partir do processo de autoconhecimento, que nós temos várias ferramentas disponibilizadas aí ao longo da nossa história, da nossa vivência. Jenny, por que você falou tudo isso para falar de propósito? Porque não dá para falar de propósito sem falar de apropriação, de se apropriar. Porque senão a gente começa a fazer aquele discurso, um propósito manipulador, como se eu tivesse o poder de falar, né? Qual que é o sentido da sua vida, qual que é a missão da sua vida. E ninguém tem o poder de fazer isso que não sejamos nós mesmos. Quem determina o seu propósito é você, a partir do que você acredita. E aí, qual que é a relação, então, de propósito e empreendimento e empreendedor? Primeiro que antes de nós sermos empreendedores, porque eu também sou uma empreendedora, né? Antes de nós nos tornarmos empreendedores, né, nós somos pessoas que têm desejos, que têm vontades e que têm crenças, convicções. Nós acreditamos em alguma coisa. E quando eu falo acreditar em alguma coisa, eu não estou relacionando ao tema religião. Mas acreditamos em algo. Né? Eu, Jennifer, eu acredito no potencial humano. É uma convicção que eu tenho. Né? E aí, quando nós lembramos disso, quando eu me torno empreendedora, eu começo a pensar se esse lugar que eu ocupo pode proporcionar essa vivência de uma maneira mais real. Então, se eu acredito no potencial humano, como que eu posso empreender de forma que eu pratique isso? Como que eu posso criar uma experiência de vida profissional, dentro da ideia de empreendimento, né, de empreendedora, que eu possa vivenciar as minhas convicções? E aí é interessante, gente, porque eu acho interessante pensar também que a gente não está falando de nada ilusório. Por exemplo, se eu vendo roupa, eu posso estar pensando o seguinte: eu posso comercializar uma peça, um tecido, e receber dinheiro por isso, ou eu posso fortalecer a autoestima de uma pessoa quando ela vai lá, veste essa roupa e se sente melhor. Então, não é só a venda da roupa. Eu trabalho com, por exemplo, né, não trabalho, mas, por exemplo, eu vendo maquiagem. Eu vendo revista da Avon, revista de outras marcas. E aí, eu vendo maquiagem, a ação pode ser essa, mas qual que é o valor agregado nisso? É elevar a autoestima de uma pessoa que alimenta aquilo. Exatamente. Qual que é o impacto
que esse negócio tem na vida de quem consome o meu produto ou o meu serviço. E esse impacto, quando ele está relacionado às minhas convicções, se torna um movimento. Não estou falando que vai ser mais tranquilo, que vai ser mais fácil, que vai ser mais leve, né? Nós que estamos aqui sabemos, né, que o buraco é mais embaixo mesmo, mas faz sentido. Até o momento em que as coisas não estão caminhando da forma que eu desejaria, né, mas eu sei por que eu estou fazendo aquilo. Eu sei por que eu estou colocando energia naquilo. Porque quando as pessoas recebem o meu produto ou o meu serviço, o impacto que cria na vida delas é algo que me preenche além do dinheiro que entra. E aí o que eu estou querendo dizer também é tirar essa ideia do romantismo, né? Que assim, o importante é contribuir para a sociedade. Não, gente, se você não pagar a conta, você não está contribuindo nem com você. Então você precisa de dinheiro para pagar suas contas. Sim. Né? Tem muitas pessoas que estão aqui, que estão empreendendo, algumas por necessidade extrema, algumas para acumular bens, para guardar dinheiro, para poupar, independente do contexto, né? Será que faz sentido para mim o impacto que o meu serviço, o meu produto causa na vida de quem consome o meu serviço, o meu produto? Tem um comentário aqui da Silvia Cibele, que eu acho que é pertinente com o que você está falando agora. Ela colocou assim, a cultura de carteira assinada também, quando você estava falando de eurocentrismo, que ela postou, pode prejudicar a evolução da pessoa, né? Porque justamente a gente não sabe ou faz, eu não digo por obrigação, mas quando você trabalha para uma outra pessoa, você entrega aquilo e não mais aquilo, porque aquilo que você faz talvez não faça sentido para você. Então, não importa para vocês o impacto que vai ter no cliente, né? Agora, quando você empreende, é uma outra questão, né? Aí sim, eu acho que faz muito mais sentido você saber exatamente qual é esse impacto. Por isso, né, o comentário da Silvia, a cultura da carteira assinada também pode prejudicar a evolução da pessoa, porque ela fica muito engessada naquilo. Total. A gente tem algumas pesquisas que falam que essa geração que chega, geração Y, né, geração Z, são gerações que começam a questionar um pouco mais essa ideia do porquê, do sentido, né? Se a gente pensar nas gerações anteriores, né, geração X, geração Baby Boomer, a gente está falando de uma geração que muitas vezes não tinha nem tempo de pensar no porquê. Tinha que fazer. Tinha que dar conta, né? Então, é interessante ver o quanto a nossa sociedade também ela está passando por esse processo de ressignificação. A cada geração, um pouco mais, de uma maneira muito mais forte. É um processo. Não é que uma geração quis e a outra não quis. É a época, é o momento. De repente, minha mãe até gostaria de parar para pensar assim, qual que é o sentido do meu trabalho, qual o impacto que ele causa. Mas ela não tinha tempo para isso, né? Meu pai não tinha tempo para isso. Tinha que dar dos conta. Filhos, né? A família brasileira tem que dar conta dos filhos, trabalha, dá conta dos filhos, da casa, das contas e tudo mais. Por isso que eu acho legal quando a gente fala de propósito, eu me preocupo muito às vezes, né? Porque eu gosto muito de ler sobre esse assunto, ver vídeos e estudar. E às vezes eu vejo algumas pessoas trazendo esse tema de uma maneira muito romantizada, assim, né? Como se fosse essa ideia, né, do setor de autoajuda da livraria, sabe? Fique rico em 30 dias, casais inteligentes enriquecem juntos, não é isso, gente? Isso é muito perigoso, sabe? Isso é muito sério. Porque é como se você estivesse validando para uma pessoa que pega um livro desse, tenta por 30 dias ficar rica e não fica, é como se você estivesse chamando essa pessoa de fracassada. Mas peraí, será que esse modelo serve para todo mundo? Porque a história de vida é diferente, a subjetividade é diferente, a necessidade é diferente. E aí, o quanto, né, é importante a gente fazer essa reflexão mesmo, né? Autoanálise, né? Pata de Leão agradeceu aqui, né? Ele provavelmente foi contemplado com o comentário lá do eurocentrismo. Vamos partir para a próxima? Bora lá. Slide. Vou compartilhar aqui a tela. Esse aqui é legal quando eu vi. Você gostou? Gostei. Siga o modelo. Não siga o modelo.
Aqui é isso, né? A gente tem as nossas inspirações, e tudo bem, né? Alguém que você admira, e aí existe até um conceito de modelagem, né? Então, eu encontro uma pessoa que de repente chegou no patamar que eu desejo chegar, então eu começo a modelar essa pessoa. Eu vou entender qual foi a estratégia que essa pessoa utilizou, eu vou tentar praticar essas estratégias. Mas se eu sempre buscar essa compreensão de que são histórias de vida diferentes, são construções diferentes, tudo bem eu me inspirar nessa pessoa, mas não me colocar, né, como se eu tivesse que seguir exatamente os passos e alcançar todas as respostas. Então, essa ideia do gato e do leão é interessante, que assim, é uma imagem muito utilizada com a ideia da autoestima, né? Sim, e que eu acho muito importante a gente trabalhar, falar sobre isso, exercitar isso. Mas o quanto esse leão que está no reflexo realmente reflete quem eu sou ou reflete quem a sociedade como um todo exige que eu me torne. E quando a gente joga isso para o empreendedorismo, né, para o empreendimento, também tem a ver com, às vezes eu estou empreendendo de uma maneira que eu acredito que seja a minha verdade, e aí existem pessoas que querem comparar o meu negócio com outros negócios e querem que eu acelere o meu processo, ou que eu pegue as ferramentas e aplique, que essas ferramentas vão dar o mesmo resultado que deram no empreendimento de outras pessoas. E não é nada pode disso, ser né? que não, né? É completamente oposto no meu negócio, Total. né? Para ele funcionou, para mim pode não funcionar. Total. E aí quando eu coloquei lá cultura modelo, né, e o ideal, é exatamente isso. Quanto nós, enquanto empreendedores, nós sofremos, muitas vezes, por colocações, exigências, né, e imposições que às vezes não correspondem ao nosso negócio, não correspondem à nossa expectativa. Mas existe uma régua para medir, né? Como se o que é sucesso para um tem que ser sucesso para todo mundo, o que um chega, todo mundo chega. E não é nada disso, né? Acho que só quem empreende entende, né, o prazer e o desprazer do esforço diário de estar nesse lugar, né? Exato. Então não siga o modelo. Pode até seguir, né, Jennifer? Porque assim, de repente você se inspira em algo, em alguém. Isso. Né? A gente precisa adaptar a nossa realidade. Isso, uma adaptação. Né? E não que você vai remodelar todo o seu negócio, né? Todo o seu empreendimento. Mas é aquilo que você vem falando do início, né? Aquilo que faz sentido para você naquele momento. Porque também o sentido que eu tenho agora não era o mesmo. O brasileiro tem muito... Nós, seres humanos, temos muito de falar, comparar a gente mesmo com a gente do passado. Ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito aquilo. Mas se a gente tivesse a cabeça que a gente tinha, a gente não teria aprendido com o que a gente fez antes, né? Exatamente. Então, aquele modelo do passado foi bom para aquela época, mas ele não está funcionando agora. Então, como eu inovo, né? Mas de que forma? Não é, né, com essa imposição que a gente... Não é uma imposição, mas há todo o mercado, né, dizendo para você que dá para fazer, dá para ganhar milhões em pouco tempo, tá, não sei o quê. E a gente aqui, né, principalmente nas lives, né, no site da Desampa, ensinando pequenininho, de pouquinho, porque você não vai ficar rico de uma hora para outra, né, e você remodelar e dentro daquilo que faz sentido para você, para o seu negócio, para quem você quer vender. Exatamente, exatamente. O que mais me preocupa é o quanto gera a sensação de culpa quando a gente começa a se comparar com outras possibilidades. Porque é como se fosse uma régua medindo quem está dando certo e quem não está dando certo. E às vezes eu estou dando certo, mas quando eu estou olhando para o outro e estou imaginando como que é o do outro, porque isso é tudo uma imaginação. Na programação neurolinguística a gente fala, né? Quando você cria uma convicção a partir do que você acha, isso é uma alucinação, isso não é uma verdade. Então, às vezes, a gente olha para o negócio do vizinho e a gente acha que ele está prosperando. Pô, tá rico, o cara tá bom. E só ele que está lá dentro que está vendo que o bicho está pegando. As contas, né? Então, pagar. Sim, o quanto a gente não pode sentir culpa por exigências e cobranças que às vezes nem são nossas. Mas a gente sente culpa, né? Sente.
Vamos lá para o próximo. Bora lá. Subjetividade. O que forma a nossa subjetividade? Várias coisas. Entre elas, né, a gente tem aí as crenças, que são as ideias que se tornaram verdades para você ao longo da sua vida. Uhum. Traumas, né? Aquelas marcas que fazem você reagir de algumas maneiras que nem você sabe explicar, mas está relacionado a algo que você vivenciou lá atrás e que você aprendeu a reagir para se defender desta forma. E aí você acaba carregando para sua vida, né? Porque vira uma defesa. E os seus valores. O que tem valor para você? O que te impulsiona, fazendo você não perder o seu eixo? Então, quando a gente pensa em subjetividade, a gente pode começar a pensar, né, nesses elementos mesmo. Né? Quando você fala, por exemplo, de riqueza, né? O quanto as pessoas vendem um modelo de empreendedorismo de sucesso, né? Pessoas que faturaram milhões. Você vai preencher o formulário para fazer um curso, quanto você faturou em 2018? Quanto você faturou em 2019? E aí, às vezes, as pessoas ficam com vergonha de compartilhar o faturamento, porque na cabeça delas devia ser mais, alguém acha que tem que ser mais. Isso, Jennifer, até isso quando ele sabe o faturamento do ano anterior. Sim. Porque a gente, né, numa realidade que a gente vive, né, pequeno empreendedor, aquele lá da quebrada, ele às vezes nem sabe, né, ou está aprendendo agora, está querendo começar a entender como fazer isso, mas geralmente a maioria deles não faz esse balanço, né, não faz esse cálculo. Sim. Lembrando que essa ideia do empreendedorismo, eu acho que é isso, é importante, quando a gente pensa nessa subjetividade, por exemplo, é importante entender que lugar eu, Jennifer, ocupo dentro dessas categorias, porque existem algumas categorias, né? E qual que é o lugar que eu ocupo dentro dessas categorias? Hoje, por exemplo, dentro dessa proposta, né, de empreendimento, eu ainda não consigo trabalhar para acumular renda. É trabalhar para investir em curso, é trabalhar para investir em ferramenta e ter essa tranquilidade de que esse é o seu momento. Às vezes é trabalhar para comprar comida. Para sobrevivência, subsistência, né? Sobrevivência. É isso, assim, né? Então, quando a gente começa a pensar na subjetividade, nós levarmos em considerações toda a nossa caminhada. Aí, porque às vezes a gente espera isso de fora, né? Análise, alguém te analisar, né? Alguém te definir, na verdade. Às vezes a gente espera uma definição de alguém. Alguém te validar, alguém falar se você está certo, se você está errado. Continua ali nesse negócio, continua aí vendendo bolo que vai dar certo. Aí a pessoa vai e continua, mas ela fica esperando, né? É importante, assim, saber. Aí são coisas diferentes, né? Ter um feedback do produto que você fez, que você produziu, e ter esse feedback, se é ou não, para validar o que você faz, né? Para você saber se faz sentido ou não o que você faz. Aí é diferente. Exato. Tá. Mesmo porque o feedback do produto é uma estratégia de análise do seu negócio, do seu serviço, né? Uhum. E aí você cria uma ferramenta para conseguir adquirir esses feedbacks e utilizá-los de maneira que seja válido para o seu negócio. Mas quando a gente pensa nessa validação externa, o perigo é quando você depende de alguém falando que está dando certo ou que está dando errado. Uhum. Essa é a preocupação, quando cria uma dependência disso. Certinho. Vamos lá para outra. Subjetividade, agora propósito. Enfim. E aí, o que nós definimos como propósito? Né? Então, eu trouxe 3 palavras que não definem propósito, é uma construção, é só uma possibilidade, não é uma verdade absoluta. Mas uma das ideias de propósito é o que você deixa.
que você deixa? Qual que é o legado que você transmite? Ainda no livro da Carolina Maria de Jesus, tem um capítulo quando o avô dela falece, e aí ela fala que ela acha legal no velório do avô ficar ouvindo as pessoas falarem sobre o avô, porque a partir da fala dessas pessoas ela consegue entender quem esse avô foi em vida. Uhum. Então, quando a gente pensa em legado, é literalmente que marca que você deixa. E aqui é muito legal a gente deixar claro que a gente não está falando, gente, em você ser mundialmente conhecido, né? Ser conhecido em todo o Brasil, porque existe uma exigência também, né? Qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito? Quero ser o melhor do Brasil, quero ser o melhor do mundo. E às vezes você não consegue trocar uma ideia sobre o seu negócio com a pessoa que está do seu lado. Se você perguntar para quem está correndo com você sobre o seu negócio, né? Se você tentar vender o seu negócio para quem está correndo com você, para quem está do seu lado, para quem convive junto, às vezes você não consegue, porque você está olhando para fora. E aí, às vezes, o primeiro passo é literalmente quem está do lado. Né? Então, quando eu penso em legado, qual que é a mensagem que a gente deixa a partir desse negócio que a gente construiu? Independente se é nano, se é micro, qual que é o legado que a gente deixa? Qual que é a história que a gente deixa para ser contada? E aí, quando eu coloco a Carolina Maria de Jesus no segundo slide como recado, é porque a história dela é uma história muito forte. Né? Uma escritora brasileira. Quando ela foi lançar o livro dela, ela não foi nomeada como escritora, ela foi chamada de favelada. E muitas pessoas não conhecem a Carolina. Tem o livro, quando ela lançou o livro dela, tem uma foto que ela está do lado da Clarice Lispector. E aí é interessante, né? Porque era o lançamento do livro da Carolina. E para ela estar ali naquele dia, ela teve que vender papelão para conseguir dinheiro para chegar lá. Olha, tem algumas coisas que você fala, gente, que loucura é essa? Que loucura é essa? E os livros... né? E é muito forte a história. Assim, o recado dela nos livros que ela deixou para nós é muito claro. O que ela deixa é muito claro. E aí, quando a gente pensa em propósito também, o propósito ele serve também como uma manutenção do nosso comportamento. Então, quando você pensa no seu negócio, quando você projeta o seu negócio, você começa a fazer ele andar, você tem uma ideia lá no começo e um impulso. E aí, a gente pode se perder no meio do caminho. Então, o propósito, toda vez que a gente revisita esse propósito, é uma forma de analisar se o nosso comportamento está coerente com a proposta que a gente pensou lá no começo. Se ainda faz sentido. Se ainda está seguindo a mesma proposta. É verdade. Hoje eu vi uma história bem interessante, que assim, era também uma empreendedora contando vários assuntos, né? Sobre empreendedorismo também com propósito. Ela falou assim, olha, não tem nada demais você vender bijuteria. Ela deu um exemplo de bijuteria. Só que assim, é bom analisar o quanto aquilo faz sentido para você e o quanto pode fazer para o cliente, porque você não sabe se de repente aquele brinco que você vendeu foi para uma mulher se achar mais bonita, encontrar o amor da vida dela e se casar. Né? Então, às vezes, o pouco, o pequeno que a gente acha, e às vezes a gente até despreza, que nós mesmos produzimos, né? O quanto ele pode ser importante para outra pessoa também. Muito, muito. Legal. Por isso que as únicas pessoas que podem construir esse propósito somos nós. Pode ter contribuição externa? Pode ter contribuição externa, mas não é o que vai definir. Como que você quer atingir o seu cliente, o seu público, através do seu trabalho, através do que você proporciona para ele. Claro, então, mas... faz sentido para você. Sim. E eu fico pensando agora, principalmente em época de pandemia, né? De uma fase delicada, tão difícil que a gente vem vivendo. Pela primeira vez, o Brasil tem o maior número de desempregados do que empregados na história. E esse número tende a subir, os próximos anos tendem a ser muito mais difíceis. A gente já vê aí pelo aumento das coisas, a inflação, tudo mais. Então, tende a aumentar o número de empreendedores, né? Sim. Só que exatamente isso que você falou. O quanto desses empreendedores
vão continuar, porque tem uma definição, né, do que quer e para que quer, e quantos podem se perder também no meio do caminho, porque porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Isso também é um perigo, né? Sim. E é uma coisa muito comum, né, Rô? Você pegar uma pessoa que trabalhou anos como CLT, e aí é mandado embora da empresa, aí pega suas economias, agora eu vou trabalhar para mim. E aí gasta tudo que tem, assim, tudo que não tem para abrir algo, e às vezes não consegue ficar um ano, não consegue sobreviver um ano. E aí o que fica? A frustração, fica a culpa. Porque é isso, assim, sabe? A gente, por mais que existam ferramentas de análise de mercado e várias possibilidades, né? É algo que nós, enquanto empreendedores, por exemplo, a gente tem que revisitar o tempo todo. Para avaliar se está fazendo sentido, se ainda mantém, se não mantém. Então eu penso muito nas frustrações que essa caminhada pode gerar. Né? Então, se fizer sentido, até a frustração ela tem um significado diferente. Não é só a frustração pela frustração. Legal. Então, vou continuar aqui. Vamos lá. Acho que é o último antes da finalização de fato. Deixa eu só confirmar aqui. Propósito. Empreendedor e empreendimento. Aí eu coloquei até 2 exemplos, porque quando a gente começa a pensar no empreendedor e o seu propósito pessoal, a gente começa a pensar o quanto ele começa a buscar coisas que façam sentido, né? Coisas que falem dele, né? Às vezes o nosso negócio ele fala muito mais da gente do que a gente imagina. Então, é como se o nosso empreendimento fosse um meio para a gente conseguir vivenciar essa verdade que nós acreditamos, e que esse meio ele se materializa quando ele chega no cliente com valor agregado, que não é só o valor do produto ou do serviço que está sendo consumido naquele momento, mas o que aquilo vai gerar na vida daquela pessoa. Por exemplo, eu fiz uma constelação familiar, né? Passei pelo processo de constelação familiar. Fantástico, assim. Eu sou suspeita a falar, apaixonado pelo processo. Foram 2 horas de catarse mesmo, né? De impacto. É maravilhoso. E aí, quando acabou o encontro, eu ainda anestesiada, a consteladora começou a me perguntar algumas coisas, nós já nos conhecíamos há um tempo, né? E aí ela, sabendo que eu era coach, ela começou a fazer algumas perguntas e a gente sentou para trocar uma ideia. Virou quase uma sessão de coach depois. E aí eu perguntei para ela, eu falei, você sabe o que o seu serviço oferece? Qual que é o valor agregado que o seu trabalho oferece para as pessoas que entram nesse espaço e que têm a oportunidade de passar por esse processo? E aí ela falou, sabe, tipo, nossa, não tinha pensado. E aí eu fiquei até assustada, falei, minha filha, como assim? Seu trabalho tem um poder tão grande, tem um valor agregado tão grande, né, que não vai resultar só na Jenny que passou pelo processo aqui com você, vai resultar na geração anterior, vai refletir na próxima geração, vai refletir na minha família inteira. Então, às vezes, a gente também não se dá conta do que o nosso serviço oferece. E aí, quando eu falo lá que é um meio, é que quando eu tenho claro qual que é o meu propósito, o que eu estou, independente do que seja, gente. Tô vendendo milho na saída do metrô. E é engraçado o quanto a gente desvalida essas coisas. Mas para a Jenny, que está voltando do trabalho, 9 horas da noite, aquele milho salva a vida, salva o dia. Era só o milho que eu precisava, sabe? Eu vendo guarda-chuva na saída da estação. Porque é isso, às vezes a gente desvalida o que a gente faz. Talvez porque a gente não tem nem tempo de pensar no valor agregado, porque é uma questão de necessidade imediata. Mas você está gerando valor agregado para quem está consumindo. E quando a gente toma consciência disso... Pode continuar. E aí eu coloquei... Não, quando eu coloquei lá, no meio eu coloquei um empreendimento ali, Núcleo Caos. Né? Deixa eu colocar aqui de novo. Fundado pelo Rodrigo Thomas. Né? O Rodrigo hoje trabalha, é integrante também da Rede Nós por Nós.
tudo que vocês verem da Rede Nós por Nós, de criação, de imagem, de propaganda, de tudo, é o Núcleo Caos que faz. É o Rodrigo que faz. Legal. E é muito bonito trocar com ele. Ele tem um trabalho muito legal também para você ressignificar o seu negócio. E o foco dele são os empreendedores periféricos. Legal. Justamente por essa preocupação das comparações. Às vezes a pessoa trabalha angustiada porque ela acha que o negócio dela tem que chegar comparado ao lugar X. E não existe isso. E aí ele faz um processo de brand, que chama, né? Não sei falar inglês, mas ele fala esse processo de brand para ressignificar. Isso, e a partir disso, se construir algo. Então é muito legal, assim. Por isso que eu coloquei que o trabalho dele é um meio, o logo dele como um meio, né? Porque para ele faz muito sentido proporcionar esse trabalho. E aí, quando eu falo do valor agregado, pode falar. Eu te interrompi um pouquinho, Jennifer. O pessoal que está assistindo, os empreendedores que tem curiosidade de saber quem é, procura no Facebook a Rede Nós por Nós, né, e procurem o Rodrigo, o trabalho dele, procurem entender. Pode continuar, desculpa. Isso mesmo. Núcleo Caos, se colocar lá no Insta, lá, @Núcleo Caos, vocês vão encontrar ele. Mas qualquer dúvida também estamos à disposição. É um trabalho incrível. E aí ele entende que o trabalho dele é um meio para ele cumprir o propósito. Então toda vez que ele percebe que ele está saindo desse rolê, ele volta, né? Ele retoma o propósito dele. E o segundo, que é o valor agregado, é um outro empreendimento do Grajaú, né? Receitas da Avó, né? Fundado Eu fiz aí pela Romária Sampaio. Com a Romária na semana retrasada. Isso. Top, maravilha. E aí também coloquei, por quê? Porque é muito engraçado, né? São 2 empreendimentos que eu tenho oportunidade de estar próxima, né? De alguma forma. E aí o que eu percebo? O quanto, no caso da Receitas da Avó, o valor agregado ele faz muito sentido. E faz com que esse empreendimento se mantenha vivo e cada vez mais forte. Justamente pelo valor agregado. E aí uma outra coisa que é interessante, quando a gente entende o nosso propósito no nosso negócio, a gente consegue enxergar o quanto outros empreendimentos, independente do tamanho, tá? Enquanto outros empreendimentos, quanto esses propósitos se comunicam. Porque quando eu penso no Rodrigo do Núcleo Caos, ele olha para os empreendedores da periferia, que se comunica diretamente com a Rede Nós por Nós. Quando eu olho para Receitas da Avó, né, é um processo muito forte de resgatar a dignidade da população, da comunidade. Né? É a sobrevivência da comunidade. É muito forte, né? É garantir a sobrevivência da comunidade de uma maneira digna. Então, a Receitas da Avó vai trabalhar... A Rô, com certeza, falou, né, na live, e outras pessoas que estão aqui também devem conhecer, mas o quanto a sobrevivência da comunidade, ela consegue levar isso de uma maneira que ela se sente à vontade, né? Que são os produtos feitos à base de plantas, que é o processo de massoterapia, que é o atendimento fitoterapêutico. Então é isso, né? O propósito ele tá lá no começo, e aí eu começo a buscar os caminhos para conseguir vivenciar esse propósito. Ou seja, não é um final. As pessoas falam muitas vezes que é como se fosse um final, e não é o final. É o processo mesmo. Ao longo do processo você vai vivenciando esse propósito, né? E aí a gente tem ali belo, bom, né? O bom, belo e o benefício, né? Que é um conceito, né, dentro de uma teoria chamada teoria de valor. Né? Essa teoria foi idealizada, né, por uma pessoa que nem é do Brasil, é do Japão, né, que traz uma ideia de que toda vez que nós falarmos de atuação social, precisa trazer esses 3 conceitos, ou recomenda-se que esses 3 conceitos estejam presentes. E aí, né, a gente tem a ideia do bom, né? Então, do quanto esse trabalho, do quanto essa atividade profissional, né, consegue agregar valor para você enquanto condição humana, desenvolvimento humano, né, crescimento enquanto pessoa. O belo, o quanto esse trabalho proporciona para outras pessoas essas possibilidades, né, de crescimento, né, de comunidade, que é uma coisa que é muito forte, a gente escuta muito hoje, né? Essa ideia de poder contribuir, hoje o termo é contribuição social, né? O quanto você consegue contribuir socialmente a partir do que você proporciona.
E o benefício, né? A gente precisa ter um retorno, e a gente vive numa sociedade capitalista, então precisa de dinheiro para manter. Então, essas três coisas precisam se comunicar. Eu não posso fazer só porque eu acho bonito, porque eu vou morrer de fome. Se eu fizer só para ganhar dinheiro, o risco de perder o sentido é muito grande. E se eu não entender que eu também posso me fortalecer e me desenvolver enquanto ser humano ao longo desse processo, né, eu também posso me perder enquanto sentido da minha vida mesmo, naquilo que eu faço. Porque a gente sabe que a gente gasta mais tempo da nossa vida olhando para esses lugares quando a gente empreende, né? É verdade. O Pata de Leão também comentou aqui, isso é essencial para a diferenciação, o valor agregado. Show. Se vocês tiverem mais perguntas, quem estiver assistindo, comenta aqui na página, pode nos comentários, que a gente vai contemplar um a um. Né? O assunto é bem pertinente, eu acho que agora no momento tão oportuno, né, em que eu acho que até nós, né, teve a pandemia, a gente ficou em quarentena, em casa, 4 meses, quase todo mundo isolado, a gente teve muito tempo de pensar. E agora, né, a oportunidade de, sei lá, do que você pensou, do que analisou, que possa, né, verificar dentro desses pensamentos, dessas reflexões, o que faz sentido, o que pode gerar renda, por exemplo. De repente você tem uma ideia maravilhosa e com medo justamente dessas questões externas, né, o que o outro vai achar que concorrência, né, mas fulano está fazendo também, e nesse nicho tem um monte de gente, então a pessoa já se abstém, já cai fora, nem sai do papel o projeto, né? Com medo. Total. Tem uma série chamada Ela Quer Tudo. As pessoas já devem ter visitado essa série. Assim, essa série ela traz vários questionamentos sociais, né? Levanta muita coisa. Mas tem um capítulo especial que eu achei muito interessante, né? Conforme eu fui estudando para a gente fazer essa troca hoje, eu lembrei desse capítulo, que é uma empreendedora, ela é uma pintora, a protagonista, e aí ela faz uma visita para o México. E lá ela vai conhecer, né, uma senhora muito sábia, né, é isso. E aí, no meio do diálogo, essa senhora vira para ela e fala assim: por que você não está cumprindo o seu legado? E aí ela para assim, olha para a senhora: não, mas eu tô fazendo o meu trabalho, eu tô pintando, para mim é muito real. E aí a senhora vira para ela e fala assim: o que é real para você está muito distante do que é real para os outros. O seu jogar tinta na parede, todo mundo faz. Mas o pincel na mão, a sua missão é dar voz para as pessoas que não podem falar. Olha que legal. Então você precisa rever, ressignificar, né, e fazer o que precisa ser feito. Você precisa cumprir seu legado. E aí é muito forte, assim, eu assisti várias vezes seguidas esse trecho, porque é isso, às vezes, né, se a gente não tem claro exatamente o porquê dessa caminhada, para a gente se perder é muito fácil. Muito, muito fácil. Porque a gente tem várias possibilidades, né? Ainda mais agora, por exemplo, no mundo que já estava, o avanço tecnológico estava bem à frente. Foi feita uma análise que nós avançamos só no período da pandemia, nesses 6 meses, que tecnologicamente avançamos 6 anos, né? De 5 a 6 anos. E informação, mercado, tem muito, então a gente se perde mesmo, né? Uma pessoa confusa, indecisa, não sabe o que fazer, vai continuar sem saber, ainda mais agora, porque, né, tem muitas opções, né? Isso Sim. Também faz a gente se perder. Quem está tentando começar, se for um pouco lento nas questões de decisão, tal, pode perder muito tempo na procrastinação mesmo, né? No pensamento, só pensando no que eu poderia fazer, mas ainda não está agindo, não consegue, presa ainda nessas questões, né? Sim. Sim. E tem uma ferramenta chamada Ikigai, algumas pessoas aqui já devem conhecer. É uma Sim. ferramenta que ela traz essa ideia, né, de ressignificar, não é mudar, né? Algumas pessoas se encontram, né, em algumas respostas, mas volto a dizer, gente, é sempre adequando a nossa realidade.
né? Porque eu já ouvi muito também de empreendedores que chegam num processo de formação e aí você tem todo um ambiente motivador e a pessoa vai e faz, e aí quando ela chega na realidade dela que não consegue aplicar todas aquelas propostas no negócio dela, ela se culpa porque ela acha que ela não tem capacidade para fazer. Não, não. O processo, na verdade, é adequar a sua realidade. Tem coisa que é muito legal, mas serve para o núcleo caos, não serve para o Iabás. É aquilo, né, né? que você falou no começo, né? A gente não pode romantizar muito as coisas, né? Achar que, por exemplo, eu vou empreender porque está todo mundo empreendendo, porque meu salário não foi bom, porque está todo mundo... a maioria dos meus amigos estão prosperando, eu também quero prosperar, quero sair dessa crise, e não é bem assim, né? Aí você tem que analisar o que você tem... O que você tem de conhecimento, né, de know-how, de domínio, de técnica, de investimento, quanto você ainda vai poder investir, ou se não, você vai ter que começar do zero mesmo, né? E assim, tudo bem começar do zero, tudo bem começar sem do jeito que você imaginava, né? Se não for do jeito que você imaginava, tá tudo bem. Mas o importante é começar, né? Sim. Essa ferramenta ela traz 4 perguntas, né? E aí a primeira pergunta... Repete a ferramenta. É Ikigai. Ikigai, né, a tradução é razão de ser. Se o pessoal que está acompanhando, se quiser saber mais, tem uma live aqui com a Andrea, não lembro a data, mas todas as lives estão salvas. A Andrea falou muito sobre essa ferramenta, então podem procurar aqui na página da Destampa mesmo. Pode continuar, Jennifer. É só pro e eu nem combinei com a Andrea, viu, gente? Mas é uma forma da gente, talvez, materializar essa ideia de propósito, né? E aí a primeira pergunta é, né, o que você ama fazer? E a resposta, não existe um padrão. Voltamos lá no modelo, tá, gente? Não existe um modelo, não existe uma regra. É o que você ama fazer. Eu amo comer, eu amo dormir, eu amo dialogar, eu amo praticar esporte, eu amo assistir TV. O que você ama fazer? Fazer esse levantamento. E aí uma segunda pergunta é, o que você acha que o mundo precisa? E aí é uma listinha talvez que surge aí, mas tá tudo bem. É assim mesmo. E aí esse mundo também é legal a gente pensar que às vezes é o seu mundo, é o que está ao seu redor. Que às vezes a gente pensa no que está, né, a nível mundial mesmo, global, e a gente às vezes não consegue enxergar as questões que estão do nosso lado, né, e que nos afetam. Sim. Então, a segunda pergunta é o que o mundo precisa. Aí você tem uma terceira pergunta, né, o que você faz bem? O que você faz bem? E aí uma quarta pergunta é o que você pode ser pago para fazer, que é diferente do que você faz bem. Tem coisa que eu faço bem, mas que eu não vou cobrar para fazer. E aí é feita a proposta é você fazer uma análise do quanto as respostas que você colocar para cada pergunta elas podem se comunicar. Sim, e aí total. A partir disso pode surgir muita coisa. Vários insights, né? A pessoa tem várias ideias, né, diferentes, ou até se conhecer mesmo um pouco. Olha, sobre isso, né, eu ainda não descobri o que me faz sentir bem, né? Porque tem essa também, né? Às vezes a gente doa tanto que acaba esquecendo o que é bom para você. Você é acostumado a dar aquilo que as pessoas gostam de receber, então é aquilo que você vai dar. Mas o que você gosta mesmo é difícil. Então é bom até para esse tipo de análise, né? Infelizmente, depende do ponto de vista, né? A gente não é educado a fazer esse processo, né? A desconstruir, a repensar. Por isso que a gente começa falando da ideia dos modelos, né? O quanto esse modelo me contempla. Às vezes eu estou tentando chegar em um padrão que não me contempla. Eu estou me agredindo para chegar num nível X que não me contempla. E é uma cadeia, se a gente parar para pensar, né? Porque assim, ninguém vai empreender por si, só para você, né? Eu falo de rendimento financeiro mesmo. Sim. É claro, tem gente que sim, vive sozinho e tá só para ele mesmo. Mas o quanto isso afeta também, né, a nossa família, os nossos amigos,
né, os nossos vizinhos, porque na quebrada o empreendimento é no imóvel alugado ou então puxadinho na sua casa, né? Quanto tudo isso interfere, afeta ou então, né, se for boa, o quanto pode moldar uma sociedade mesmo, né? As redes, principalmente as redes, os coletivos, é o que a gente vem observando grandes avanços, né, na quebrada, projetos de sucesso na quebrada, porque é uma rede, várias pessoas tendo o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, às vezes objetivos diferentes, mas cada um com suas habilidades, né, e cria alguma coisa que seja benéfica para todos, ou o maior número de pessoas, mas que todo mundo possa ter um retorno de alguma forma, ou financeiro, de conhecimento, de troca, né? Porque isso acontece muito. Sim. Um exemplo muito, muito vivo para mim, por exemplo, é trabalhar com pessoas em situação de rua, né? Porque às vezes a gente vai cheio de ideias, né? Cheio de propostas, achando que vai resolver alguma coisa. E aí, na verdade, quem determina o caminho, o que quer seguir, o que quer fazer, são elas. E aí eu falo que o meu trabalho, na verdade, é só ajudar essas pessoas a colocar uma lanterna nos recursos que essas pessoas já têm, que às vezes elas não enxergam por algum motivo. Porque elas têm os recursos. Né? E aí o meu trabalho não é falar o que é bom, o que é ruim, por onde que vai. Mesmo porque eu não sei nem do meu, né? Eu estou construindo o meu caminho, quem dirá falar o caminho do outro. Mas junto com a pessoa, colocar uma lanterna nos recursos que ela tem, né? E junto com ela tentar organizar quais são os passos que ela pode dar para chegar onde ela quer, porque quem determina é ela, é a vida dela. Sim. Então, a minha equipe de formação, por exemplo, a formação é de higienização e limpeza. Dentro da formação eu tenho 35 pessoas, entre 40 e 65 anos. Gente, eu tenho cozinheiros incríveis. Eu tenho pessoas que trabalham, artistas incríveis. E aí eu vou virar para essa pessoa e vou falar para ela o que ela tem que fazer. Mas nunca. Jamais. Jamais. Porque tem uma história, tem uma subjetividade, tem conhecimento, tem experiência, tem vivência ali. Não dá para ou descartar, né, ou logo impor uma outra coisa, achando com base naquilo que você acha que seria bom para ela. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa quando a gente, por exemplo, sem querer te interrompendo, Jennifer, desculpe. Não, que isso, não, pode falar. Um empreendedor, um negociante, um comerciante tem vários produtos e ele entrega para uma... E é chato, né? Você como cliente receber várias propostas e só que você já disse que você só quer uma coisa, ou que você já mostrou de alguma forma, eu quero isso. E continua, né? Várias opções. Né? A mesma coisa quando você vai para o humano, né? Olha, não posso, não sou eu para dizer, né, o que você deve fazer, ou como deve fazer. É isso mesmo. Às vezes eu posso compartilhar o que funcionou para mim, mas se vai funcionar para o outro, é o outro que vai determinar. Por isso que eu acho muito legal quando a gente consegue se apropriar, né, a ponto de, por exemplo, chegar numa formação e fazer essa análise. Ah, isso é legal, mas para o meu negócio eu vou ter que adaptar algumas coisas. Ou para o meu negócio isso não serve, mas isso serve. E é isso, né? Chega uma hora que a gente se apropria num nível que você começa a pensar até onde você vai gastar sua energia. Porque a gente faz muita coisa. E nós sabemos fazer muitas coisas, né? Eu acho que não é um problema, na verdade. Eu não vejo como um problema. Eu posso até estar enganada. Mas pelo fato do brasileiro ser empreendedor nato, ele sabe fazer todas as coisas, porque assim, num país de terceiro mundo, que você tem que batalhar, fazer os seus corre para ter o que você acha que merece minimamente, você tem que fazer muita coisa. Né? Eu tenho certeza que dentre os empreendedores que estão assistindo a live ou que vão assistir, porque ela vai ficar salva, né? Então, quem precisar sair ou por algum motivo perdeu a conexão, pode entrar de novo. Nesse período, por exemplo, de pandemia, o que a gente teve que aprender, né, os empreendedores, né, e de uma forma abrupta, rápida, né, muito sem pergunta, sem opção, sem te dar a opção da escolha, foi muito grande. Então,
tem isso, dentre todas as coisas que a gente sabe, ainda pode fazer, né? Sim, total. E aí, imagina a gente com essas habilidades, entendendo onde a gente quer chegar com isso. A potência que isso vira. Vai ser lindo. Porque nesse processo com o núcleo caos, por exemplo, é muito engraçado, que a gente vai deixando as nossas habilidades de lado e a gente começa a descartar algumas coisas, né? E aí, no processo com o núcleo caos, recebendo a consultoria do Rodrigo, eu falei da música, mas de maneira bem tímida, ele falou, meu, isso é uma força que você tem. Também, Por que você não colocou aqui? Por que você não incluiu aqui? Isso é uma força. Isso é um diferencial que você pode usar no seu trabalho. E aí é muito louco isso, né, Rô? Porque é isso, às vezes a gente não valida o que a gente sabe fazer, e aí a gente acaba perdendo a oportunidade de ter o nosso diferencial. Um grande referencial, né? Não só para nós, para nossa família, mas também para uma sociedade aí que também pode se beneficiar, né, de toda essa força. Sim. É isso mesmo. Vou para o último slide, Jennifer, que é o mais legal de todos. Que eu acho o mais legal de todos? É o que eu acho mais lindo. Gratidão e sucesso a todos. Pessoal, aqui está o contato da Jennifer, tá? Esse é o e-mail dela, Jennifer do Carmo, 1306@gmail.com. Jennifer, nosso tempo está acabando. Quero agradecer imensamente, né? Passa muito rápido. Olha que a gente teve problema técnico no começo, né? E eu agradeço por ter permanecido mais meia horinha com a gente, sabe? Eu não sei como está a sua agenda agora, né? E gratidão mesmo, porque foi muito rica essa troca, né? Eu espero que tenha contemplado a maioria das pessoas. Pode fazer suas considerações finais. Maravilha. Eu preciso agradecer muito, mas agradecer principalmente, né? Acho que antes de qualquer coisa, agradecer todas as pessoas que passaram por muita coisa, né? Para eu estar aqui hoje trocando essa ideia, né? Partilhando essas informações. Né? Porque para a gente ter a possibilidade hoje de poder pensar em propósito, poder pensar em sentido, né? Muita gente viveu muita coisa, muita gente sofreu muita coisa, muita gente até morreu, né? Para a gente conseguir hoje ter essa possibilidade de parar e pensar e trocar, né? Então, agradeço muito a todas as pessoas que passaram por esse processo para que eu pudesse estar aqui, agradeço, né, esse espaço, né, de compartilhamento. Volto a dizer, a gente só veio trocar, né? A gente não veio ensinar nada, é a troca, é um aprendizado mútuo, né? E me coloco à disposição, né, com o que eu preciso. Agradeço a paciência, né, no começo aí tentando conectar, tentando ajustar aqui os equipamentos. Acontece. Agradeço demais, né, mas me coloco à disposição para o que vocês precisarem, eu puder contribuir, podem contar comigo, né? E aí a última coisa mesmo é os recursos que nós precisamos, nós temos. Às vezes o que nós precisamos é enxergá-los, é colocar uma lanterna sobre eles. É isso que eu gosto sempre de compartilhar. E fazer brilhar, né? Obrigada, Jennifer, pela troca rica. Eu sei que você aprendeu muito mesmo desde ontem com as tecnologias, né? Como é difícil a gente fazer algo ao vivo, né? Por mais que a gente se prepare, sempre acontece alguma coisa e a gente tem que estar preparado. Gratidão, muito obrigada, irmã, porque foi uma troca riquíssima. Vai ficar aqui salvo, né? Você pode compartilhar depois com o pessoal. Pessoal, ficou lá o e-mail da Jennifer, tá? Tem o Instagram, Jennifer, do seu trabalho, para as pessoas seguirem, você está criando? Ainda estou criando, a gente está com uma identidade visual para sair, então, por enquanto, podem mandar e-mail que eu respondo, de repente a gente até troca o contato do WhatsApp depois, não tem problema nenhum, tá bom? Mas assim que sair nossa identidade visual, já compartilho com vocês. Legal. A Jennifer, ela é analista comportamental. Você atende empresas também, Jennifer? Atendo sim. A gente trabalha muito com a questão de perfis comportamentais e desenvolvimento de perfis também. Legal. Bom. Quem tiver interesse em entrar em contato, coloca nos comentários, que a Jennifer, depois ela entra e contempla cada um. A Silvia Cibele está agradecendo aqui.
Deve ter gostado da live. A Jéssica deu uma boa tarde aqui para a gente. Para vocês que são microempreendedores, né, estejam com alguma dúvida, como a Jéssica disse no início da live, entre em contato com os agentes da Desampa nesses telefones que estão aparecendo aí, tá bom? Ou por e-mail, atendimento@desampa.com.br. Se você gostou da live, tem um link de avaliação, né? Vocês podem fazer a avaliação da live, podem comentar também, tem um campo onde vocês podem sugerir temas novos ou que sejam de interesse de vocês. Estamos aqui na página da Desampa, a Desampa sempre preocupada com o microempreendedor, temos vários cursos, entra no site, a Desampa ou a Desampa/Teia, né? Temos aqui todos os dias lives, para melhorar ou para tornar melhor ainda o negócio de vocês, seja ele nano ou micro, tá bom? Aqui a Ioná também, Ioná Tacão, dupla maravilhosa. Obrigada, Ioná, por ter... grande beijo. Ter assistido aí a gente. Pessoal, é isso, muito obrigada. Obrigada, Jennifer, mais uma vez, tá? Gratidão. Eu que agradeço. Eu que agradeço a todos que compartilharam. Tá certo. Até mais, Jennifer. Até mais, gente. Boa tarde para todos. Boa noite já, né? Boa noite. E até a próxima. Até. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. É isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigada por ter acompanhado mais uma vez. Acompanhe aqui a página da Desampa, está recheada de lives, de cursos, né? Tem vários insights para vocês, né? Micro e nano empreendedores, né? E aproveitem que tem muita coisa boa. Amanhã a gente volta com mais uma live para vocês, tá bom? Obrigada, até mais.